As nossas conversas serão anotações de criminologia. Hoje nós vamos conversar sobre ramos da criminologia. Na verdade, a criminologia, ela não comporta divisão como ciência, como conjunto de conhecimentos. Porém, é comum os estudiosos, os autores, em suas obras, procurar classificar, dividir a matéria em partes. Então, é uma apresentação puramente didática. Volto a lembrar, a criminologia é um conjunto, uno. Porém, podemos dividi-lo. Podemos dividir esse conhecimento em ramos, para fins meramente didáticos. Poderíamos, por exemplo, aqui, fazer uma divisão dessa criminologia em 5 partes. Então, teríamos uma chamada criminologia científica, teríamos uma criminologia aplicada, teríamos uma criminologia acadêmica, teríamos uma criminologia analítica e teríamos uma criminologia crítica. Portanto, 5 partes. A primeira dessas partes, a chamada criminologia científica, é aquela que estaria voltada para conceitos e métodos acerca da criminalidade, do crime, do criminoso, da vítima e da própria justiça penal. Já a segunda parte dessa divisão, chamada criminologia aplicada, ela está voltada para a prática daqueles que estão envolvidos na operacionalização da justiça penal. E, por sua vez, a chamada criminologia acadêmica, ela vai versar sobre uma sistematização de princípios teóricos voltados para fins pedagógicos de apresentação dessa matéria. E teremos agora a chamada criminologia analítica. Essa vai tratar de uma verificação do desempenho das ciências criminais e da política criminal. Por fim, temos a chamada criminologia crítica. Essa criminologia crítica, ela utiliza método dialético do materialismo histórico para analisar o capitalismo, a divisão social do trabalho e a luta de classes aí dentro. Então, ela vê a criminologia por outros olhos totalmente diferentes daqueles que é o olhar, digamos assim, do jurista do direito penal. A ONU, tentando exatamente pacificar essas divisões da criminologia, apresentou uma ideia: dividir a criminologia em 2 grandes ramos. Então, teríamos uma criminologia geral e uma criminologia clínica. É uma ideia. Não queremos dizer que essa ideia é a melhor. É uma ideia apenas. Então, nessa divisão da criminologia em 2 partes, uma criminologia geral e uma
criminologia clínica, nós temos a primeira delas, que vai se compor de conhecimentos teóricos de uma forma global acerca do fenômeno criminógeno. Fenômeno esse que é coletado por diversas disciplinas que auxiliam a criminologia. É o caso da antropologia, da sociologia, da psiquiatria e de várias outras ciências. Essa criminologia geral, que nós podemos chamá-la também de criminologia sociológica, né? Ela vai insistir numa preponderância da influência ambiental, portanto, uma influência exógena, para a gênese do crime. Já do outro lado, quando você encontra uma criminologia clínica, você vê que ela vai ocupar-se com o estudo científico do comportamento humano que é tido por delituoso. Ora, esse comportamento humano que é tido por delituoso é como se disséssemos assim: o criminoso é um doente que precisa ser tratado, cuidado. Isso é perigoso, como nós veremos mais adiante, quando tratarmos da chamada criminologia crítica. Tá? Se vocês pegarem todas as obras de direito penal e criminologia, vocês vão encontrar as ideias mais diversas acerca dessas divisões de uma possível, né, partição da criminologia. E as ideias são as mais diversas possíveis. Por exemplo, dos autores que nós indicamos para vocês, tem o Nestor Sampaio, que tem uma ideia acerca do que é, por exemplo, criminologia clínica. Para ele, é uma ciência interdisciplinar visando analisar o comportamento do criminoso e estudar estratégias de intervenção junto àquele que já é condenado. Isso é uma forma de ver, que nós teremos que criticá-la ao seu tempo. Se você pegar, por exemplo, o Alvino, que é um dos autores que nós aconselhamos também, ele tem outra ideia, um pouco diferente da criminologia clínica. Porém, no fundo, ela trata também das mesmas coisas, ou cuida de uma forma muito parecida com a forma que é tratada pelo Nestor Penteado. Então, essa criminologia, que pode ser dividida, como que é a ONU, por exemplo, em uma criminologia clínica e uma criminologia geral, é uma forma. Não quer dizer que ela é necessariamente boa ou a melhor. Porém, mais adiante nós veremos, né, nos desdobramentos das nossas anotações, que a criminologia, ao ser dividida, pode ser, né, partimentada de forma totalmente diferente, como é aquela que eu apresentei inicialmente, em 5 ramos, que também não é o melhor, não é perfeito, mas é uma forma de dividir. Bons estudos e até as próximas anotações.